Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom, então vamos dar continuidade. Dr. Guilherme Farrés para falar sobre a cirurgia dos meduloblastomas. Bom, boa noite a todos. Estão me escutando? Sim. Boa noite a todos. Vamos continuar esse bate-papo aí, super motivado com essa conversa de nós quatro aqui. Vou ser rápido para dar tempo aí suficiente para cima também. Então, a nossa agenda, vou falar uma introdução rápida, os objetivos do tratamento, o que o cirurgião pensa em fazer quando está frente a uma criança com meduloblastoma, as características clínicas dessa criança. A minha setinha está sendo vista? Tá. As características do crescimento desse tumor, a abordagem cirúrgica, e eu vou mostrar apenas 3 casos clínicos bem rápidos, com muita particularidade em cada um desses casos. O meduloblastoma é o tumor mais maligno da infância, como já foi dito, corresponde a 20 a 25% de todos os tumores pediátricos, e existe uma tríade que é muito importante, que é a idade da criança, o grupo molecular e a ressecção cirúrgica que o cirurgião vai submeter a essa criança. Então, isso tudo está muito relacionado com o prognóstico e com a qualidade de vida que essa criança vai ter. Quando eu vou operar uma criança com meduloblastoma, primeiramente eu penso o que eu devo fazer nessa criança, o que é melhor fazer para ela e o que eu posso fazer para essa criança, porque eu não posso, o tratamento não pode ser pior do que a doença. Então eu tenho que oferecer um bom resultado cirúrgico. Tudo isso vai estar relacionado com o resultado cirúrgico e, consequentemente, com a qualidade de vida que essa criança vai ter. Então, essas 3 coisas são muito importantes, né? A curva de aprendizado neurocirúrgica, ela é muito longa. Então, você se forma neurocirurgião, às vezes você não está preparado para decidir o que eu vou fazer, o que é melhor fazer, o que eu posso fazer por essa criança. A experiência que vai te acrescentar isso ao longo da sua vida. Isso já foi falado, né? Os 4 subgrupos principais. Esse é um estudo canadense de 2002, mas muito interessante, que mostra que para você fazer o diagnóstico de um tumor cerebral, você leva muito tempo e frequentemente essa criança visita vários médicos e a média de tempo para você chegar ao diagnóstico de um tumor cerebral é de quase 8 meses. Então essa criança passa por otorrino, passa por gastroenterologista, faz endoscopia por causa dos vômitos, vai no otorrino por causa do desequilíbrio, acha que a criança está com vertigem, e nisso o tumor vai crescendo e o tempo vai se passando. O nosso objetivo cirúrgico é a máxima ressecção tumoral possível. Então, existem algumas definições, só para eu explicar para vocês. Quando você faz uma cirurgia e você não evidencia resíduo tumoral na ressonância magnética, você vai dizer que você fez uma gross total resection, você ressecou tudo que era tumor possível. Se você tem um resíduo tumoral menor do que 1,5, seria a ressecção quase total, near total resection. E quando você tem uma quantidade maior ou igual a 1,5 centímetro quadrado de tumor remanescente, seria a ressecção subtotal. Então, o grande desafio é a recidiva. A recidiva dessas lesões costumam ser muito graves, principalmente se essa criança já foi irradiada. E dependendo do grau de irradiação que ela recebeu como um tratamento primário. Então, é muito importante você fazer uma ressecção total ou uma ressecção próxima do total para você tentar minimizar a quantidade de radioterapia que essa criança possa receber durante um tratamento inicial após a quimioterapia. Então, o quadro clínico, a hidrocefalia está presente em 90% dos casos, cefaleia, vômitos, edema de papila, síndrome cerebelar, ataxia, dismetria, diplopia, dor no cal e uma posição parcimoniosa da cabeça. Isso é muito importante. As crianças geralmente apresentam uma posição parcimoniosa da cabeça e ficam meses, às vezes, com essa posição parcimoniosa, acha que é um torcicolo, vai no ortopedista e a doença está lá crescendo. Então, isso é um sinal muito importante para ser considerado. Em relação à hidrocefalia que essas crianças têm,
Vamos supor que esse losango aqui represente o quarto ventrículo. Por que surge a hidrocefalia? Porque esse tumor ele cresce dentro do quarto ventrículo. Com isso, ele vai obstruir, tanto quanto o meduloblastoma, ou até mesmo o ependimoma, ele vai causar onde tem uma localização preferencialmente intraventricular, ele vai causar uma obstrução do aqueduto cerebral. Então, o quarto ventrículo, esse tumor pode crescer de fora para dentro, comprimindo o quarto ventrículo, no caso dos astrocitomas ou algum meduloblastoma que possa ter origem cerebelar. Mas, de qualquer forma, no caso, essa localização preferencialmente extraventricular, mas também vai causar uma hidrocefalia. Então, tanto nos astrocitomas quanto meduloblastoma e ependimoma, essa hidrocefalia, no caso do astrocitoma, eu tenho uma compressão do quarto ventrículo, e no caso dos outros dois, eu tenho um quarto ventrículo ocupado por essa lesão. Então, eu tenho, nesses casos, uma hidrocefalia obstrutiva por obstrução do aqueduto cerebral. Existem algumas formas, 3 formas de eu tratar essa hidrocefalia. Então, esse sinal representa as 3 formas de tratamento. Eu daria um sinal vermelho para a derivação ventrículo-peritoneal. Hoje em dia, nós evitamos ao máximo que ela seja colocada pelo risco de disseminação, pelo risco de herniação transtentorial ascendente, enfim, não é uma melhor escolha, mas pode ser dependendo do local onde essa criança esteja, talvez possa ser uma opção válida. A neuroendoscopia com a terceiro ventrículo cisternostomia, eu já vejo com melhor olhos, e a que nós mais gostamos é a ventriculostomia perioperatória. Então, a neuroendoscopia, o que seria? Você vai entrar por aqui, vai fazer um orifício no assoalho do terceiro ventrículo, no tubo cinério. Mas aí você vai me perguntar, vem cá, será que um tumor crescendo nessa localização, comprimindo a fossa posterior, eu vou ter espaço para fazer uma terceira ventriculostomia? Ora, veja só, isso é um caso normal, sem tumor. Eu passo uma linha da clinoide posterior. Então, ela passa no terço superior da ponte e os 2 terços estão abaixo. Quando eu tenho um tumor na fossa posterior, o que acontece com essa linha? Olha só, ela passa no meio da ponte, porque o tumor empurra o tronco cerebral para cima, para frente. Olha esse espaço aqui, como está menor do que nesse caso. Então, ele empurra o tronco cerebral para frente, mas empurra muito para cima. Então, com isso, eu consigo entrar com o endoscópio e fazer a terceira ventriculostomia, como vocês estão vendo nesse caso. Isso aqui corresponde ao foramen de Monro, como vocês estão vendo. Eu vou descendo, eu vou transitando, eu vou navegando pelo ventrículo dilatado, chego no assoalho do terceiro ventrículo, onde eu posso observar o tuber cinério, que é esse local, essa membrana avascular, que eu vou perfurar com um catéter de Fogarty. Notem a presença dos corpos mamilares. Todas essas landmarks intraventriculares são extremamente importantes para você se localizar, para você não se perder durante a sua navegação, e eu completo a terceira ventriculostomia fazendo a dilatação deste tuber cinério com o catéter de Fogarty. Então, esse foi o meu trajeto, fiz o orifício, e esse orifício corresponde exatamente a esse ponto. Então, está feita a terceira ventriculostomia, o líquor que não consegue transitar por aqui, ele passa por essa estomia que foi criada e segue o seu caminho. Mas o que nós mais simpatizamos é a ventriculostomia perioperatória no momento da cirurgia. Por que eu falo isso? Porque você evita uma anestesia extra para fazer uma neuroendoscopia. Com uma anestesia só, você resolve os 2 problemas. Você vai remover o tumor e você vai, ao mesmo tempo, tratar a hidrocefalia. Então, é muito mais econômico, é menos trabalhoso, é menos sofrido para o paciente. Mas nem sempre você tem tempo hábil para um doente poder esperar a cirurgia para tratar as 2 coisas num tempo cirúrgico só. Mas quando podemos fazer isso, essa é sem dúvida a melhor opção. Então, é isso que eu fiz. Nós colocamos um catéter ventricular no momento da cirurgia, fica fechado para não correr o risco de uma herniação transtentorial ascendente. Esse catéter geralmente é retirado no 2º dia de pós-operatório, porque você teve a certeza que você desobstruiu o aqueduto cerebral. Você removeu essa lesão, na maioria das vezes, completamente. Então, o objetivo da cirurgia é a ressecção total ou a ressecção quase total e a ressecção subtotal quando você não consegue fazer.
A recidiva, a lesão residual. Esse trabalho é muito interessante, que ele mostra os locais mais comuns de recidiva, que é no assoalho do quarto ventrículo, junto aos núcleos do sexto e do sétimo, nos forames laterais, nos forames de Lusca, e no teto do quarto ventrículo, onde a sua visualização impede, a pouca visualização impede de você observar uma possível lesão residual. Então tem que ter muito cuidado para isso. Isso aqui é um exemplo que eu tive. Eu deixei uma lesão residual no ponto mais fácil de ser retirada. O local mais difícil eu consegui retirar, nós conseguimos remover. Eu operei essa criança, um caso tinha que ser reoperado, não ia deixar uma lesão residual dessa, e ela ficou muito bem no pós-operatório. Mas nós precisamos ter o cuidado, essa tranquilidade de não deixar, de fazer uma inspeção geral. Isso é muito desagradável acontecer. Enfim, essa lesão residual ficou justamente no véu medular superior, num local que você tem pouca visualização. Então, tem que evitar que isso aconteça. Os riscos, como já foram ditos, crianças menores do que 3 anos têm alto risco. Presença de metástase ao diagnóstico, metástase supracelular, como foi falado. Implantes leptomeníngeos, no momento da cirurgia, você já nota a evidência das metástases. Isso é mau prognóstico para essa criança. Doença residual maior ou igual a 1 centímetro quadrado, como vocês podem observar nesse caso. Doença residual grande, doença residual saindo pelo foramen de Lusca, não é bom caso. Isso vai configurar um alto risco para esse paciente. Então, doença residual maior que 1,5 centímetro, maior ou igual a 1,5 centímetro quadrado, você pode se ver obrigado a fazer o que se chama second leg surgery, abordar essa criança novamente. Já fizemos em muitos casos, para você tentar minimizar a dose de radioterapia que essa criança necessite receber. Então, esse estudo mostra que uma ressecção agressiva para um tumor que invade o assoalho do quarto ventrículo, ou seja, o tronco cerebral, ela deve ser evitada, porque o risco-benefício vai ser muito pior para essa criança, e não vai alterar muito a qualidade de vida dessa criança. E esse artigo do Thompson também, como o Felipe já mencionou, ele não nota uma diferença significativa entre overall survival e progression-free survival em comparação com gross total resection e near total resection. No meio dos 4 grupos moleculares, não faz muita diferença. Óbvio, se você puder tentar tirar, sem dúvida que vai ser melhor para essa criança. Então, a cirurgia no meduloblastoma. É muito importante monitorização neurofisiológica sempre que possível nessas crianças. Você está trabalhando muito próximo do tronco cerebral dessas crianças. Não é indispensável, mas se você puder fazer, vai ser de grande valia. A posição que nós gostamos muito é o decúbito lateral. É uma posição muito confortável para o cirurgião, mas também para os anestesistas, porque fácil acesso às vias aéreas, como vocês podem ver, a monitorização é mais fácil, a administração de drogas e baixo risco de embolia. Então, uma posição muito confortável, tanto para o anestesista quanto para o grupo de cirurgiões. Então, uma incisão mediana, isso é uma craniotomia mediana suboccipital. Antigamente se fazia craniectomia, você retirava e desprezava toda essa peça óssea. Hoje em dia não, você faz a craniotomia, você retira esse fragmento e depois você vai recolocá-lo. Então, com a dura mater aberta, você vê o cerebelo, você não consegue ver o tumor na maioria das vezes, você vai fazer uma abordagem ou um acesso telovelar ou um acesso transvermiano, dependendo do tamanho do tumor. O objetivo principal já foi dito, ressecção total dessa tumoração para você liberar o aqueduto de Silves, o aqueduto cerebral que estava obstruído. Então, você tem aqui a imagem do aqueduto cerebral totalmente livre de tumor, assim como o assoalho do quarto ventrículo. Então, isso aqui é o melhor dos mundos quando você consegue chegar a gross total resection. Quando você consegue alcançar isso, você está fazendo muito bem para o seu paciente, pré-operatório e um pós-operatório, sem a evidência de lesão residual. Isso é muito bom quando você consegue remoção total dessa doença. Eu vou começar a apresentar os 3 casos para terminar nossa apresentação. Uma criança de 11 anos, feminino, com vômitos, ataxia, tudo sim, o quadro característico, dor cervical é muito comum também, eu esqueci de falar isso antes,
Dor cervical é uma característica clínica muito importante e a posição parcimoniosa da cabeça. Um meduloblastoma no sagital T1, sagital T1 com gadolínio, mostrando uma impregnação evidente, porém algo heterogênea de contraste. O pré-operatório, o pós-operatório dessa criança, pré e pós-operatório. Só que no corte axial com contraste, eu notei uma impregnação, um resíduo, e vocês podem observar, correspondente a essa área de implante, que eu apenas coagulei, eu não tive disposição de retirar, de entrar, seria prejudicial para essa criança. O cirurgião precisa saber quando ele tem que parar, quando ele deve parar, né? Quando ele necessita parar. Então, eu considerei isso uma near total resection. A criança no pós-operatório, só para evidenciar, você nunca deve, tem de evitar ao máximo paralisia facial nessas crianças. É um quadro clínico muito desastroso, é um quadro clínico para o resto da vida, extremamente complexo, implicações psicológicas graves para essa criança. E aqui só para demonstrar que nós sempre fazemos uma tricotomia reduzida nessas crianças, apesar delas terem que serem submetidas a um tratamento complementar que vai causar uma perda de cabelo, mas no momento inicial é muito importante psicologicamente, até para o próprio tratamento subsequente, que elas se vejam com uma fisionomia mais normal. É muito importante isso. Então, o segundo, um outro quadro clínico, um outro caso clínico, é um caso que me intrigou bastante. Uma lesão, como vocês podem ver, volumosa. Eu achei que essa lesão era uma tumoração extraaxial. Isso aqui é um axial T2, né? No CIS 3D, eu notava uma presença de uma rima licórica, falando, caramba, esse tumor parece ser extraaxial. O que será isso? Olha só, vocês conseguem observar nesse coronal T2 uma rima licórica envolvendo esse tumor, heterogêneo, sólido cístico. Falei assim, nossa, eu nunca pensei que isso pudesse ser um meduloblastoma. Eu falei assim, bom, deve ser um ependimoma, o que vai ser isso? Não tinha captação de contraste, um axial T1 com gadolínio sem captação de contraste e uma difusão, tudo que a Gabriela já falou agora fica mais fácil, né? Mas uma difusão restrita, o HCMAP confirmando essa restrição à difusão. Fizemos uma incisão mediana, lateralizada, não mediana como de praxe, só para localizar vocês como é a topografia dessa lesão. Então, essa foi a nossa via de abordagem. Eu vejo um cerebelo normal, eu já vejo a tumoração se insinuando de uma forma extracerebelar. Rechacei o cerebelo, pude identificar a tumoração, identifico aqui a junção bulbo cervical, a transição, isso aqui já é medula espinhal, na transição do bulbo com a medula, e fui aos poucos luxando esse tumor, um tumor rosado, algo endurecido, mas que tinha um bom plano de clivagem. Vocês se lembram que tinha uma rima licórica envolvendo o tumor? Comecei a descolar esse tumor. Esse é o aspecto final de uma ressecção, o cerebelo de volta ao seu local, a hemostasia feita, pré-operatório, pós-operatório, o CIS 3D mostrando o pré-operatório aqui em cima e uma remoção total dessa lesão. E o diagnóstico histopatológico foi um meduloblastoma, variante nodular desmoplásico grau 4. Para mim, hoje não foi uma surpresa, né? Mas eu te confesso que no momento da cirurgia eu não pensei que isso fosse um meduloblastoma. Talvez hoje já fosse mais fácil pensar, sem sombras de dúvida. Um Ki67 elevado, como o Felipe já destrinchou muito esse laudo para vocês. Esse é o nosso último caso. Uma criança de 6 anos com vômitos, todo cortejo clínico muito típico de lesão cerebelar, axial T1, né? Um axial T1 com gadolínio com pouca captação de contraste, um axial T2 com uma tumoração mais hiperintensa, o corte sagital mostrando uma tumoração ocupando totalmente o quarto ventrículo. Só que isso aqui me chamou a atenção, uma cavidade hidromiélica, uma dilatação do canal central. Eu nunca tinha visto isso. Pedi um neuroeixo para essa criança. Olha só o que eu vi. Foi a primeira vez que eu vi uma hidromielia numa criança com tumor de fossa posterior. Aqui no pós-operatório imediato já houve uma diminuição dessa hidromielia e no pós-operatório mais tardio ela
ela se resolveu espontaneamente após a remoção desse tumor. Então, pré-operatório, pós-operatório, com uma ressecção tumoral completa, gross total resection. Essa criança foi conduzida ao tratamento coadjuvante com a doutora Sima Ferman. Ela introduziu quimioterapia, radioterapia para essa criança. Isso foi em 2006. Essa criança ficou 7 anos muito bem, excelente. Em 2013, houve uma recorrência com quadro clínico de hipertensão intracraniana e uma síndrome cerebelar, um axial T1 com gadolínio, mostrando uma recidiva dessa lesão com nódulo de contraste associado a um cisto, né? Como vocês podem ver, em toda essa sequência axial T1 com gadolínio, e um nódulo aqui no tronco cerebral também. Falei assim, poxa vida, que coisa, uma recidiva tumoral de meduloblastoma. 7 anos depois, estranho, essa criança ficou muito bem, com o neuroeixo totalmente estudado, totalmente livre de doença durante esses 7 anos. Um coronal T1 com gadolínio mostrando essa impregnação, uma impregnação com características agressivas, uma restrição importante à difusão, inclusive no tronco cerebral, né? Um sagital T1 com gadolínio mostrando essa captação. Essa criança foi operada, nós conseguimos fazer uma ressecção satisfatória, embora com um realce meio estranho de contraste no pós-operatório, mas manteve nós não abordamos, obviamente, essa lesão no tronco cerebral. Então, pré-operatório e pós-operatório dessa criança. Lembrando que em 2006 ela foi submetida a uma quimioterapia com radioterapia, ficou muito bem. Em 7 anos depois, teve essa recidiva, ela foi operada. Na realidade, tratava-se de um tumor glioneuronal maligno, uma evolução, não sei te dizer, acima pode comentar esse caso depois, o Felipe também, se isso foi uma complicação, uma evolução da doença, se foi uma complicação da radioterapia. Enfim, essa criança evoluiu muito mal e veio ao óbito 7 anos depois. Então, as nossas conclusões, o que eu deixo de mensagem? Uma ressecção total ou uma ressecção subtotal, sempre que possível, lembrando que hoje em dia já não tem muita diferença em relação a prognóstico e qualidade de vida para essas crianças. Um second lux surgery, uma segunda abordagem, sempre que possível, com o intuito de você minimizar a dose de radioterapia. Liberar o aqueduto cerebral é muito importante. Você tem que fazer todo esse esforço para você poder retirar aquele catéter que eu falei, que é retirado no 2º dia. Lembrando que com isso você consegue resolver a hidrocefalia desses pacientes na maioria dos casos. Porém, 17 a 21% das crianças que têm liberação total do aqueduto, ressecção total, podem perpetuar uma dilatação ventricular e ter a necessidade de serem submetidas a uma colocação de shunt. Nem sempre uma terceira ventriculostomia vai resolver. Preservar o assoalho do 4º ventrículo, não invadir o tronco cerebral dessa criança. Paralisia facial e complicação do nono glossofaríngeo, que essa criança não possa deglutir, tem que fazer gastrostomia, às vezes traqueostomia, é um pós-operatório desastroso. O tratamento não pode ser pior do que a própria doença. Evitar complicações como fístula licórica. Todas essas complicações vão impedir o início da terapia coadjuvante para essas crianças. Então, você não pode fazer isso. O tratamento não pode ser pior do que essa doença. Então, assim, eu queria agradecer a presença e a paciência de todos vocês, e eu passaria a palavra para o Dr. Luiz Alberto e, consequentemente, para a doutora Sima Ferman, com muito prazer. Muito obrigado. Gabriel, muito obrigado, e está de parabéns que você conseguiu em pouco tempo fazer um resumo espetacular, mostrar tudo que é importante na cirurgia. Realmente foi muito bacana, uma coisa muito concisa. Muito obrigado. Então,